Fala, gente boa. Dois fatos, né, que acabaram ficando de fora do vídeo anterior, tá? É que praticamente quase todos esses imigrantes noruegueses, eles eram solteiros, né? E invariavelmente, né, eles acabaram casando, principalmente com imigrantes alemãs, né? Alguns, poucos, com imigrantes suíços, né? E isso acabou contribuindo para que a cultura norueguesa em Joinville acabasse desaparecendo. Então, isso acabou fazendo com que não se, vamos dizer assim, não existissem resquícios desses noruegueses lá de 1851. Um outro fato, tá? É que praticamente todos esses noruegueses, eles eram luteranos, exceto um. O único que não era luterano, tá? Era um alfaiate chamado Jorgen Nielsen Slipper. Então, o nosso amigo Jorgen, eu vou chamar apenas de Jorge, o nosso amigo Jorge, tá? Ele era alfaiate e em 1851 ele tinha 38 anos de idade e ele faleceu em 15 de março de 1866, aos 52 anos, né? E pelo que se sabe, ele não chegou a constituir família. Bom, ele nessa época, em 1866, ele vivia em Paraty, que, como é sabido, hoje é Araquari. E ele seguia uma seita religiosa chamada Herrnhuter, né? Herrnhuter. Perdão caso eu tenha errado a pronúncia desse nome, mas pelo menos se escreve assim, Herrnhuter. Não sei qual que é a pronúncia correta. Então, essa seita religiosa com esse nome esquisito, tá? Ela surgiu em uma cidade hoje da Alemanha chamada Bautzen. Essa cidade de Bautzen, para vocês terem uma ideia, tá? Ela está localizada na divisa, na fronteira entre a Alemanha e a República Tcheca. De 1949 até 1990, essa cidade de Bautzen, né, ela fez parte da Alemanha Oriental, né, da Alemanha, da nada saudosa Alemanha comunista, né? Bom, essa seita, o Herrnhuter, sabe-se lá que nome, qual que seja a pronúncia correta disso, tá? Essa seita religiosa, ela surgiu em 1722, nessa cidade que eu acabei de mencionar, e ela ainda tem seguidores, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália. Principalmente descendentes de alemães, né? Então, o nosso amigo Jorge, o Jorgen Nielsen Slipper, ele era um membro, né, um seguidor dessa seita. Então, era o único, no caso, o único norueguês não luterano, dessa leva de noruegueses de 1851. Mas voltando, tá? Bom, até vou mostrar para vocês aqui essa foto, tá? Bom, essa foto aqui, ó, sem data, né? Ela é da antiga Catedral de Joinville. Não sei se vocês estão enxergando bem ela, tá? A foto, né? Bom, por que eu estou mostrando a foto da antiga matriz de Joinville se praticamente todos eles, todos esses noruegueses eram luteranos, né? Bom, um dos construtores dessa catedral, que na minha opinião jamais deveria ter sido demolida, né? Ela foi demolida, para quem não sabe, em 1963, portanto, há praticamente 60 anos atrás. Então, a primeira catedral de Joinville, um dos que a construíram foi o Geert Olsen, tá? Bom, o Geert Olsen, ele nasceu em 1813 e faleceu em 4 de junho de 1888. Ele tinha 78 anos, caso eu não esteja enganado. Nessa ocasião ele tinha 78 anos. Bom, o Geert Olsen, além de ter ajudado a construir, além de ter sido um dos pedreiros, né, que ergueram a antiga Catedral de Joinville, ele possuía um engenho que produzia farinha de mandioca. Inclusive, se você, possivelmente alguns de vocês já devem ter visitado o Museu Nacional, naquele galpão que fica lá nos fundos do museu, há um apetrecho, há um maquinário de um engenho de Araruta. Pois bem, esse maquinário, a princípio, fazia parte do engenho do Geert Olsen, né? E isso muito tempo depois, um oficial do então 13º Batalhão de Caçadores,
que hoje é o 62BI, ele acabou adquirindo, ele acabou comprando esse engenho. E, posteriormente, o Museu Nacional acabou adquirindo esse engenho e hoje, obviamente, ele faz parte do acervo do museu. Então, esse engenho de Araruta, né, que está lá nos fundos do museu, a princípio, ele fazia parte do engenho do Geert Olsen, tá? O Geert Olsen, na Noruega, ele era mecânico, né? E aqui ele se tornou um pouco de tudo. Ele se tornou agricultor, dono de engenho, pedreiro, né, como eu acabei de mencionar. Uma rápida curiosidade é que na época em que a antiga catedral da cidade ela começou a ser construída, isso lá em 1857, que foi a data que ela começou a ser construída, foi encontrado uma argola de ferro, tá? E vários restos de crustáceos e moluscos, né? Então, isso há muito tempo atrás, nesse local onde hoje é a catedral, e então, obviamente a antiga catedral da cidade, ali foi mar, né? E ali foi porto. Então é um fato que é desconhecido de muitos, né? O fato de ter encontrado restos do que um dia foi um pedaço de mar, né? Bom, mas continuando, né, voltando, eu tinha mencionado isso há um tempo atrás, que um dos filhos do Geert Olsen, o Bernardo Olsen, ele foi um dos donos da empresa Ferrocarril Joinvilense. Para quem não sabe, essa empresa ela explorou o sistema de bondes puxados a burro no período entre 29 de janeiro de 1911 até 10 de abril de 1917. Pois bem, o Bernardo Olsen ele acabou se radicando em Rio Negrinho. Então, uma boa parcela dos descendentes do Geert Olsen, eles vivem hoje nessa cidade, de Rio Negrinho. Inclusive, a partir de 1992, começou a ser realizado, isso muito esporadicamente, a Olsen Fest, que era, obviamente, o encontro dos descendentes do Geert Olsen. Bom, inclusive a presença dessa família é tão grande em Rio Negrinho que existe um bairro chamado Vila Olsen, e o estádio municipal de Rio Negrinho é o estádio municipal Bernardo Olsen, né? Para vocês perceberem a importância dessa família nessa cidade, tá? Estima, no final dos anos 90, isso ali por volta de 1997, existiam 1.320 membros da família Olsen, isso apenas no Brasil. Por que apenas no Brasil? Bom, o nosso amigo Geert Olsen, ele já era casado, né? E lá na Noruega ele tinha 5 filhos. Acontece que aqui o nosso amigo, bem safadinho, bem assanhadinho, né, nosso amigo Geert, ele acabou se casando de novo com uma imigrante suíça chamada Anna Fischer. E com a nossa amiga Ana, ele acabou tendo 6 filhos. E os 5 primeiros filhos do nosso amigo Geert, da nossa amiga Ana, tinham os mesmos nomes dos 5 filhos noruegueses do nosso amigo Geert. Então o nosso amigo Geert era bem assanhadinho, né? E só nos anos 90 que um dos descendentes do Geert, o Iapure Olsen, né, que esteve, obviamente, lá na Noruega, ele acabou descobrindo isso, né? Isso só veio à tona lá no final dos anos 90, né? Bom, eu tinha dito que eram 61 noruegueses, que 61 que viraram 9 noruegueses. Na verdade, eram 60 noruegueses e meio, né? Por que 60 noruegueses e meio? Porque entre esses noruegueses que acabaram se radicando, acabaram ficando aqui, havia um sueco, que era o Peter Gustav Petersen. Bom, o Peter Gustav Petersen, oficialmente na lista de imigrantes, ele constava como sendo agricultor, só que na verdade ele era padeiro. Ele viveu até o fim da vida na Rua do Norte, que, como eu havia mencionado, é hoje a Rua Doutor João Colim, e ele acabou falecendo de uma forma terrível. Uma árvore acabou caindo nele. Esse foi o final de vida terrível do nosso amigo Pedro, né? Eu vou chamar apenas de Pedro. Isso aconteceu, ele acabou falecendo em 22 de janeiro de 1857. Mas por que eu estou citando o nosso amigo Peter Gustav Petersen, além do fato dele ter sido sueco, né? Bom, é que a esposa do Hvitfeldthaler, Lili Freita, era descendente do Peter Gustav Petersen, né? Um outro fato que praticamente ninguém sabe,
é que até 1925 a rua Uruçanga ela tinha o nome de Rua Uriksen. Isso era uma homenagem a um desses noruegueses, que era o Urik Uriksen, que era comerciante. Inclusive, aquele grupo de voluntários joinvilenses que foram lutar na Guerra do Paraguai, que saíram daqui em 1865, quem promoveu a despedida, a festa de despedida desses voluntários que foram lutar lá no Paraguai, foi justamente o Urik Uriksen, né? O Urik Uriksen ele foi primeiro secretário da Câmara de Vereadores de Joinville, isso em 1869, ele foi subdelegado de polícia, ele foi juiz de paz, enfim, ele foi uma figura bastante influente, uma figura influente que infelizmente é pouco lembrada na história de Joinville, né? Urik Uriksen, né? O norueguês. Bom, pessoal, infelizmente mais uma vez eu tive que deixar muita coisa de fora, né? É muita coisa, como eu acabei de dizer, é muita coisa e simplesmente impossível você dizer tudo, né? Até porque eu teria que gravar no mínimo 1 hora de vídeo só de curiosidades a respeito desses noruegueses. Então, enfim, pode parecer que os noruegueses não contribuíram em nada com a história de Joinville, que só ajudaram a fundar a cidade, mas eles foram muito importantes. Importantes mesmo, né? Então, há um grau de importância que, infelizmente, é ignorado, né? Pelos historiadores de Joinville, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até semana que vem. E, como sempre, fui!